Boa tarde, então. Vamos começar a conversar hoje sobre hemorragia digestiva, né? Essa é o nosso penúltimo encontro, né? Semana que vem a gente conversa um pouquinho sobre insuficiência hepática, né? Principalmente sobre cirrose. E hoje a gente conversa aí sobre um tema extremamente importante, né? Na prática do dia a dia. Hemorragia digestiva é bastante frequente no atendimento aí, principalmente de urgência e emergência, né? Então, o sangramento gastrointestinal ele é comumente observado na prática clínica. Eu tenho certeza, né, que os senhores um dia vão se deparar no atendimento a um paciente com queixa de hemorragia digestiva e vocês precisam reconhecer isso bem, né, e abordar de forma adequada, principalmente colhendo a história adequada, examinando o paciente adequadamente, pedindo os exames de forma correta para que vocês cheguem ao diagnóstico e, além de diagnosticarem, possam propor alguma terapêutica para o paciente. Então, isso é bastante frequente aí nas emergências. Hoje, nós vamos conversar muito sobre hemorragia digestiva alta. Essas hemorragias digestivas altas, a gente divide naquelas que são varicosas, né, decorrentes da ruptura de varizes esofagásticas, e não varicosas, né, cuja a etiologia mais frequente é a úlcera péptica. Hemorragia digestiva baixa, né, são aquelas originadas no delgado, no cólon ou na região anorretal. Então a gente vai conversar também sobre isso aí. Lembrando que menos de 5% dos pacientes, a origem do sangramento é o intestino delgado, né? Observe, então, que habitualmente a fonte, a origem do sangramento deve estar ou no esôfago, estômago, duodeno, ou no cólon, no intestino grosso. Tá? Não é muito frequente, a gente vai conversar sobre isso aqui no final da aula, mas não é tão frequente a gente ter uma origem de delgado. Então, muitas vezes, com endoscopia, né, para se avaliar um quadro de hemorragia digestiva alta, ou com colonoscopia, para se avaliar hemorragia digestiva baixa, a gente consegue, na maioria dos pacientes, dar o diagnóstico. Anatomicamente, nós dividimos a hemorragia digestiva alta e baixa, usando como referência o ângulo de Treitz, né, que é esse ângulo aqui duodeno-jejunal, né, a transição entre o duodeno, que é essa porção aqui, né, a primeira porção do intestino delgado, e o jejuno. Ou seja, se a origem do sangramento é o esôfago, o estômago e o duodeno, nós chamamos de hemorragia digestiva alta. Se a origem está para baixo do duodeno, ou seja, no jejuno, no ilho e no cólon, no intestino grosso, nós chamamos de hemorragia digestiva baixa. Bem, começando então a conversar um pouquinho sobre hemorragia digestiva alta, né? Então, o primeiro dado vocês já têm. Então, hemorragia digestiva alta é aquele paciente que tem a origem do sangramento proximal, né, acima do ligamento de Treitz. Então, esôfago, estômago, duodeno. Clinicamente, esses pacientes costumam se manifestar de duas formas, né, ou com o que a gente chama de hematêmese, que é aquele paciente com a queixa de vômito com sangue vermelho vivo, né, ou em borra de café, um vômito que a gente chama de borráceo, né, um sangue mais digerido ali pela acidez gástrica, né? Então, ou seja pela presença de melena, onde o paciente relata aquelas fezes enegrecidas, tem um aspecto de piche de asfalto, né? Então, são fezes geralmente mal formadas, tá? O sangue ele tem um efeito que a gente chama de catártico, ele tende a acelerar o peristaltismo, né, intestinal. Então, habitualmente, quando o paciente tem um quadro de melena, essas fezes costumam ser mal formadas. São muito mal cheirosas, né? O paciente refere isso. Costumam aderir no vaso, né? E tem esse aspecto aí muito enegrecido. Pode acontecer, né, no dia a dia dos senhores aí, do paciente ter uma queixa de melena, ou seja,
né, aquelas fezes muito pretas, né, parecendo piche de asfalto, mas ao investigar esse paciente, a origem do sangramento está no delgado ou no cólon direito, né, principalmente quando o trânsito intestinal é lento. Então, melena, obviamente, na imensa maioria dos pacientes, significa, né, chama atenção para a origem ser alta, tá? Mas pode acontecer de um paciente ter melena. Eu vou dar um exemplo prático. Eu tenho um paciente meu, já há bastante tempo no consultório, ele me procurou porque tinha procurado a emergência, né, o hospital com um quadro de hemorragia digestiva. Na época, ele tinha um quadro de melena, tá? Esse paciente, inclusive, ele fez uma repercussão hematimétrica importante, ele precisou de transfusão sanguínea durante o atendimento, e esse paciente, ele me procurou já depois de ter sido... Ele chegou no consultório já com uma endoscopia, com uma colonoscopia, porém a endoscopia digestiva alta dele não tinha nada que justificasse aquela melena, aquela hemorragia digestiva alta, com grande repercussão, né, inclusive precisando de transfusão. A colonoscopia dele também não tinha nenhuma alteração que justificasse um quadro de melena, e aí esse paciente eu tive que investigar o delgado, tá, e ele tinha, na verdade, uma úlcera. Esse paciente tinha uma doença de Crohn, e através da cápsula endoscópica, que eu vou comentar no final, foi visto que ele tinha uma úlcera de jejum, tá? Então era um paciente cuja origem do sangramento era abaixo do ligamento de Treitz, né, uma hemorragia digestiva baixa, porém esse paciente se manifestou com melena, tá? A outra questão é o seguinte: hoje em dia existe até o termo, né, eu já vi alguns gastrologistas usarem, de hemorragia digestiva média, né, para se referir àqueles sangramentos do delgado, tá? Mas, a princípio, a gente utiliza hemorragia digestiva alta e hemorragia digestiva baixa. Um outro cuidado que vocês têm que ter é o seguinte: um paciente com hemorragia digestiva alta, vamos dar um exemplo, um paciente com a úlcera, por exemplo, do adenal, que teve um sangramento de grande monta, quer dizer, o paciente tem origem alta, e ele pode se manifestar com hematoquesia, né, com sangue vermelho vivo nas fezes. Isso, para que isso aconteça na prática, geralmente são hemorragias digestivas muito pronunciadas, muito volumosas. Então, o paciente tem um sangramento muito maciço, né? Então, vamos voltar aqui. Assim como um paciente pode ter a origem do sangramento no intestino, perdão, o paciente pode ter um quadro de melena e a origem, né, ser abaixo do ligamento de trás, o paciente também pode ter um quadro de hematoquesia e a origem ser acima do ligamento de trás, ou seja, né, tudo indicava que o paciente tinha um quadro de hemorragia digestiva baixa, com hematoquesia, porém, né, você pode ser surpreendido, por exemplo, a endoscopia, com uma úlcera do adenal, por exemplo. Mas para isso acontecer, para o paciente ter origem alta e ele realmente evacuar ali sangue vermelho vivo, tem que ser uma hemorragia de grande monta, tá? Tem que ser um sangramento muito maciço. Normalmente esse paciente vai chegar no pronto-socorro com choque hipovolêmico, hipotenso, taquicárdico, tá? Ainda falando sobre hemorragia digestiva alta, como disse lá no início, a úlcera péptica é a maior causa de hemorragia digestiva alta, né, não varicosa. Hoje a gente tem reduzido essa incidência de hemorragia digestiva alta por úlcera péptica por conta do, né, uso aí de inibidor de bomba de prótons, né, que são potentes inibidores aí da secreção ácida, né, do estômago, agem lá na célula parietal, né, impedindo a secreção lá da bomba de prótons. Fatores de risco para hemorragia digestiva alta, isso a gente tem que buscar com o paciente. Então, hoje, né, é muito comum o uso de anti-inflamatório não esteroidal, né, ou não hormonal. O uso de aspirina, de ácido acetil salicílico, são grandes fatores de risco para a formação de úlcera gástrica, né? Então, ao atenderem aquele paciente com melena, com hematêmese, né, com hemorragia digestiva
alta, sempre questione o paciente sobre o uso de anti-inflamatório, né, recentemente, ou sobre o uso crônico aí de aspirina, tá? Infecção pelo H. pylori, o Helicobacter pylori está muito relacionado à úlcera duodenal, né? E essas úlceras duodenais podem sangrar, tá? Infecção pelo H. pylori, só para vocês terem ideia, está associada a cerca de 90% das úlceras duodenais, cerca ali de 50% das úlceras gástricas, né? A úlcera gástrica tem uma grande participação de anti-inflamatório e de aspirina. As úlceras que nós chamamos de estresse, né, nos pacientes graves, no CTI. Então, por exemplo, pacientes grandes queimados, né, o paciente grave. O paciente, por exemplo, tem ventilação mecânica no CTI há mais de 3 dias, 72 horas. Esses pacientes têm risco para fazer úlcera, né, úlcera de estresse, né, e ter sangramento, hemorragia digestiva alta. Eu me lembro quando eu era residente, de algumas vezes ter que ir no CTI fazer endoscopia, né, de paciente com hemorragia digestiva alta, e quando a gente chegava, né, fazer endoscopia digestiva alta, identificava-se lá uma úlcera. Então, quando começarem, depois que formarem, né, começarem a trabalhar, ou mesmo no estágio, vocês vão perceber que no CTI, por exemplo, naqueles pacientes graves, né, é feito profilaxia de úlcera de estresse, né. Então, se vocês pegarem a prescrição do paciente, vocês podem encontrar lá um omeprazol prescrito, a ranitidina, né, e a função daquele medicamento é prevenir essas úlceras de estresse nesses pacientes graves, né, ou como disse, ventilação mecânica, paciente choque, né, paciente grave. A acidez gástrica também, né, influencia aí no risco para hemorragia digestiva alta. Bom, quais são as causas mais comuns? O que vocês mais vão ver no dia a dia em termos de hemorragia digestiva alta? Sem dúvida, a úlcera péptica é a causa mais comum, seja gástrica ou de topografia duodenal. Varizes de esôfago, né, naqueles pacientes com quadro de hipertensão portal. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essa patologia, que é a laceração de Mallory e Weiss. Muitas vezes nós vamos ver que a anamnese nos direciona para essa possibilidade diagnóstica. Causas menos comuns, esofagites, por exemplo, muito intensas, né, gastropatia por hipertensão portal, né, pode ser causa de hemorragia digestiva alta, e menos comuns, né, úlcera esofágica, doença de Crohn acometendo, por exemplo, o estômago ou o duodeno, né, lembre que a doença de Crohn pode acometer da boca ao ânus, mas são causas aí bem raras, né, não são muito comuns na prática. Bom, vamos começar a ver umas fotos aqui de endoscopia. Então, já quero chamar a atenção para o seguinte, eu mudei essa aula, tá? Então, desconsiderem a aula do semestre passado, eu enviei essa aula para os senhores hoje por e-mail, então é só baixar a aula lá, essa aula está um pouquinho diferente, eu atualizei essa aula, né? Achei que dava para a gente melhorar bem em relação às aulas dos semestres anteriores. O que eu vou passar aqui agora são diversas fotos aí de endoscopia digestiva alta, tá? Então aqui, isso aqui é uma topografia do esôfago, né? Observem aqui friabilidade da mucosa, né? Áreas de sangramento. Então isso é uma esofagite péptica de refluxo bastante intensa, né? Nós chamamos grau D de Los Angeles, uma classificação endoscópica, né? Observem que praticamente ela acomete toda a circunferência do esôfago, né? Isso pode ser causa de hemorragia digestiva alta. Observem aqui uma úlcera gástrica, né, vista por endoscopia, observem aqui com sangramento ativo, né? Então, uma vantagem, por exemplo, da endoscopia digestiva alta, nos pacientes com hemorragia digestiva alta, é a possibilidade de nós fazermos terapêutica. Então, o endoscopista ele tem como atuar sobre esse sangramento, né, para que a gente consiga interromper, né, esse quadro hemorrágico aqui. Nessa foto aqui a gente observa uma úlcera duodenal, tá? O que vocês estão vendo aqui mais roxinho é o que a gente chama de vaso visível. Isso aqui é uma úlcera que possivelmente sangrou recentemente, tá? A gente não percebe nenhum sangramento ativo,
nesse caso, mas por ter esse vaso visível, é uma úlcera que tem grande chance de recorrer ao sangramento, tá? Então, uma úlcera duodenal aqui, topografia possivelmente aí de segunda porção do duodeno, né, com um vaso visível aí. Observem aqui já uma úlcera também, observe esse branco aqui que é fibrina, tá? Isso é uma úlcera péptica. Aqui já uma úlcera com a base limpa, então com pequena chance de ressangramento, tá? Então uma úlcera com baixo risco de ressangrar, né? Já com uma base aqui toda recoberta por fibrina, diferente da úlcera anterior, que é uma úlcera com vaso visível. Isso aqui é uma foto do esôfago por endoscopia digestiva alta. Observe esses cordões aqui dilatados, né, tortuosos, que são nada mais do que varizes de esôfago, né? Então, as hemorragias digestivas altas varicosas, né? Paciente com hipertensão portal, lembrando aí a causa mais comum de hipertensão portal é a cirrose hepática. Então, aqui um paciente com varizes de esôfago, porém sem sangramento ativo. Aqui um paciente submetido à endoscopia, nessa foto está mostrando aqui um método que a gente pode usar durante a endoscopia digestiva alta para interromper o sangramento, que é a ligadura elástica das varizes. Então, nesse momento aqui, observem esse escurinho aqui, ó, esse pretinho que está aqui, nada mais é do que um elásticozinho que a gente solta durante o procedimento. Então, isso aqui é uma varizes uma varize de esôfago, né, que foi ligada, tá? A gente vê um outro botãozinho aqui, também essa varize aqui foi ligada, dá para a gente ver o elásticozinho aqui em cima, né, nesse canto mais superior esquerdo. Então, essa é uma vantagem da endoscopia, a possibilidade que a gente tem, além do diagnóstico, na endoscopia digestiva alta, proceder a alguma terapêutica. Isso aqui é um endoscópio, uma retrovisão dentro do estômago. Essa região é o fundo do estômago, né, o fundo gástrico, onde a gente vê, né, essa região tortuosa aqui dilatada, que nada mais é do que uma varizes de fundo gástrico, tá? Então, essas varizes de fundo gástrico podem sangrar. Quando sangram, geralmente sangram para valer, tá? A gente tem como, durante a endoscopia, proceder à injeção aqui de uma substância chamada cianoacrilato para tentar interromper esse sangramento por varizes de fundo gástrico. A lesão de Mallory Weiss, como eu falei anteriormente, é uma causa de hemorragia digestiva alta. Como eu disse, muitas vezes a anamnese é importante para se suspeitar desse tipo de lesão. Então, habitualmente, é aquele paciente que chega, né, na emergência contando um histórico de náusea, de vômitos persistentes, né? Então, o paciente ele tem ali aquele quadro de vômito, e às vezes ele é seguido de um episódio de hematêmese de pequeno volume. Então, é aquele paciente que estava vomitando, né? Ele vomitou várias vezes, e aí conta ali que no último episódio de vômito, de tanto forçar, vamos dizer assim, o vômito, né? Tanto aumento ali na pressão intraabdominal, a contração do diafragma com o vômito, esse paciente faz uma laceração na junção do esôfago e do estômago, e isso pode ser causa de hemorragia digestiva alta, tá? Geralmente são episódios autolimitados, de pequeno volume, o paciente habitualmente não tem nenhuma repercussão com esse sangramento, mas a endoscopia a gente consegue fechar o diagnóstico, tá? Então, observem aqui, isso aqui é uma retrovisão da endoscopia, o aparelho está aqui, a gente está olhando o fundo gástrico, né? Observe que esse paciente tem uma hérnia de hiato, tá? Normalmente, o estômago teria que estar abraçando o aparelho aqui durante a retrovisão da endoscopia. Possivelmente, observem aqui sangramento, né? Então, esse paciente ele fez uma laceração lá em cima, na junção entre a mucosa do esôfago e do estômago, tá? Possivelmente por vômito de repetição. Causas menos frequentes, por exemplo, lesões malignas, né? Não é muito comum, mas pode acontecer de um paciente com câncer, por exemplo, de esôfago, um paciente com câncer gástrico, né?
ele se apresentar com hemorragia digestiva alta. Não é o mais comum na prática. Habitualmente, lesões malignas, né? Câncer de esôfago, câncer de estômago, por exemplo, né? O câncer gástrico, ele dá mais o sangramento oculto. Então, habitualmente, a gente investiga, por exemplo, o paciente com anemia ferropriva, né, por perda crônica ali de sangue, ou um paciente com pesquisa de sangue oculto nas fezes positivas, isso é menos comum, tá? Então, habitualmente, esses sangramentos crônicos, né, de pequena monta, eles acabam levando ao quadro de anemia por deficiência de ferro, e ao investigar, né, obviamente, um paciente com a lesão maligna, ele costuma ter um quadro consuntivo, né, ou consumptivo aí associado, perda de peso, por exemplo, e aí a gente acaba com a endoscopia diagnosticando esse tipo de lesão. Os achados clínicos, então, como eu disse, são hematêmese ou melena, na maioria das vezes desses pacientes com hemorragia digestiva alta, né, apesar que eu coloquei que eles podem se apresentar até com hematoquesia, né, com evacuar sangue vermelho vivo, caso seja um sangramento de grande monta, né, muito volumoso. Mas habitualmente eles vão ter ou um vômito de sangue vermelho vivo, ou terão melena, né, que é aquelas fezes ali parecendo piche de asfalto. A anamnese, então, ela deve ser muito atenciosa. Vamos ver no próximo slide aqui. Por exemplo, esses achados ajudam muito. Então, perguntar ao paciente se ele já teve algum episódio prévio de sangramento, isso é importante, né? O uso de álcool, né? Então, o etilismo, ele está ligado, por exemplo, à hepatopatia crônica, né? A cirrose hepática pode te dar algum norte aí em relação à possibilidade de hemorragia digestiva alta varicosa, né? Por varizes de esôfago. É importante perguntar se o paciente já tinha um quadro péptico prévio, ou passar de doença serosa péptica, isso ajuda muito. Então, às vezes, o paciente ele já tem uma queixa prévia de que vinha apresentando azia, né, epigastralgia em queimação, alguns dados que surgiram o diagnóstico de úlcera péptica, né, e perguntar sobre a ingestão de medicamentos como anti-inflamatório, aspirina e anticoagulante, isso pode te dar uma dica sobre úlcera péptica, né, possibilidade de úlcera péptica. O emagrecimento pode te sugerir a possibilidade de uma causa neoplásica, né, para o sangramento. Importante perguntar sobre comorbidades, por exemplo, o paciente às vezes tem insuficiência hepática já conhecida, né, já é um paciente cirrótico, ele já tem estigma periférico de insuficiência hepática crônica, a gente vai ver mais à frente no exame físico. Isso ajuda, por exemplo, a gente pensar em hemorragia digestiva alta varicosa, apesar de pacientes com cirrose hepática ter uma maior incidência de úlcera péptica, tá? No exame físico, bom, o que tem que ficar claro aí para vocês? Quando vocês atenderem um paciente com hemorragia digestiva alta, ou qualquer hemorragia digestiva, seja alta ou baixa, o exame físico ele deve priorizar principalmente a avaliação da pressão arterial e do pulso, tá? Porque vocês vão aprender isso na gastrologia, a primeira medida que a gente deve tomar com o paciente é estabilizar aquele paciente que está instável. Então, eu tenho que avaliar se eu preciso fazer reposição volêmica, se eu vou precisar transfundir esse paciente com concentrado de hemácias, por exemplo, né? E quem vai me dar essa noção é o meu exame físico, né? É a minha medida aqui da pressão arterial, né? E a minha medida aqui da frequência cardíaca. Através dessas medidas, eu tenho mais ou menos, deixa eu ver se eu coloquei um slide aqui, só um segundo. Ó, a gente tem ideia aí da mensuração da perda sanguínea. Observem, por exemplo, se um paciente teve uma hemorragia maciça, possivelmente ele estará chocado, em choque hipovolêmico. A pressão arterial sistólica vai estar menor que 90, esse paciente vai estar com cerca de 120 batimentos por minuto, né? E eu posso inferir que esse paciente teve uma perda maior que 2.000, né, de sangue. Ou seja, esse é um paciente grave que eu preciso de imediato estabilizá-lo, né? Não é um momento aqui, por exemplo, para eu fazer uma endoscopia num paciente instável. Então, eu vou ter que estabilizar esse paciente para depois a gente solicitar a endoscopia digestiva alta.
Então, ao atenderem um paciente com hemorragia digestiva, priorizem, né, no atendimento ali da urgência, a medida da pressão arterial e do pulso, tá? Para se avaliar se esse paciente tem repercussão hemodinâmica do sangramento. Então, o estado hemodinâmico é extremamente importante, tá? Alguns dados no abdômen, por exemplo, massas palpáveis, bom, pode te dar alguma noção ali sobre uma possibilidade neoplásica, sinais de doença hepática, a gente vai ver o slide à frente, toque retal, o toque retal, por exemplo, hemorragia digestiva baixa, a gente pode, por exemplo, ao toque, tocar alguma massa ali, né, que seja justificativa do sangramento. Observem aqui nesse slide sinais de doença hepática crônica, né? Então, por exemplo, aqui a presença de aranhas vasculares ou telangiectasias no tronco, eritema palmar, ginecomastia, ascite, né? Isso vai me sugerir que o paciente seja um hepatopata crônico. Então, eu tenho que lembrar nesse paciente da possibilidade de hipertensão portal, né, e da possibilidade do sangramento digestivo apresentado pelo paciente ser por conta de varizes, né, ser um sangramento digestivo varicoso, tá, por varizes de esôfago. Bom, o diagnóstico, o que nós utilizamos na prática? Endoscopia digestiva alta. Então, diante de uma hemorragia digestiva alta, se vocês estiverem de plantão lá no pronto-socorro, atenderem um paciente com melena, né, ou com hematêmese, o exame a ser feito, idealmente, nas primeiras 24 horas, é a endoscopia digestiva alta. A endoscopia digestiva alta, ela vai localizar a origem do sangramento, muitas vezes confirmar a presença do sangramento, né, e tem essa possibilidade ainda terapêutica. Então, existem alguns métodos que a gente pode, durante a endoscopia, lançar a mão para que eu interrompa o sangramento daquele paciente, né, caso ele tenha um sangramento ativo ou sinais endoscópicos de alto risco de ressangramento. Com relação ao laboratório, esses são os exames a serem feitos, né? Então, observe aqui, por exemplo, a tipagem sanguínea e a prova cruzada, naquele paciente que eu prevejo que eu vou precisar de transfusão sanguínea, né? Eu preciso de um hemograma para eu avaliar nesse paciente a quantificar aquela perda volêmica, né? Muitas vezes o primeiro hemograma não é capaz disso, mas às vezes um hemograma em 48, 72 horas, ele já vai me estimar bem a perda sanguínea daquele paciente, né? Indicar, às vezes, uma transfusão sanguínea. Priorizem sempre o estado hemodinâmico e observem que o estado hemodinâmico, como eu disse anteriormente, pode estimar para a gente a perda volêmica, né? Então, se eu tenho um paciente no pronto-socorro que teve hemorragia digestiva alta e ele está hipotenso e taquicárdico, ou esse paciente está com um quadro de hipotensão postural, por exemplo, quando eu ponho ele em pé ou sentado, ele cai a PA, aumenta, né, a frequência cardíaca, isso pode me estimar a perda volêmica. Eu posso, né, perceber que é um paciente que possivelmente, diante de um quadro desse, ele teve uma perda volêmica expressiva, né, e por vezes eu vou ter que lançar a mão de volume nesse paciente ou até mesmo da transfusão sanguínea. Ok? Bom, vamos conversar então agora sobre hemorragia digestiva baixa. Então, a origem agora que eu vou conversar com os senhores está abaixo do ligamento de Treitz. Então, o que está gerando sangramento está ou no jejum ou no ilho. Como eu disse, a origem do delgado é rara, 5% de sangramentos, ou muito frequentemente a origem do sangramento está no cólon, está no intestino grosso, tá? Os pacientes com hemorragia digestiva baixa podem se manifestar de diversas formas. Eu posso ter um paciente, por exemplo, somente com a pesquisa de sangue oculto nas fezes positiva. Esse paciente, ele não tem um sangramento visível, né? Mas ele me procura lá no consultório, onde for, com exame de laboratório, né? Um exame, essa pesquisa é feita nas fezes, né? Com sangue oculto positivo. Eu vou ter que investigar esse paciente, né?
ou esse paciente vai se apresentar com um quadro de hematoquesia ou enterorragia. Esses termos são equivalentes, tá? Na gastroenterologia, a gente utiliza o termo hematoquesia e enterorragia para aquele paciente que apresenta um sangue vermelho vivo, né, seja misturado com as fezes ou seja sem as fezes. Então, aquele paciente que está apresentando, né, ele conta para a gente que ao defecar, né, ou ir no banheiro lá, evacuar, ele nota a presença de sangue vermelho vivo, tá? Seja junto com as fezes, ou ele pode contar a história que ao ir lá no banheiro, saiu somente sangue, né? Ele achou que iria evacuar, a hora que foi evacuar, saiu somente sangue vermelho vivo. Normalmente, isso traduz hemorragia digestiva baixa, mas como eu já comentei anteriormente, pode traduzir um quadro de hemorragia digestiva alta muito volumosa, tá? Ou até mesmo um quadro de intestino delgado com trânsito acelerado. No delgado, um trânsito mais lento, a hemorragia de delgado às vezes costuma se manifestar como melena, tá? Ou existe uma outra situação que é muito comum na prática, tá? Eu vejo isso aqui bastante lá no consultório, que é o paciente que tem um quadro mais crônico, hemorragia digestiva baixa, crônica, né? Onde ele conta pra gente que ele nota sangue vermelho vivo, geralmente é um vermelho vivo que a gente chama de rutilante, né? O paciente fala que como se tivesse cortado o dedo ali na hora, estivesse vendo aquele sangue vermelho vivo. Então, normalmente ele conta para a gente que esse sangue vermelho vivo suja o papel higiênico, né, durante ali a higiene, ou esse sangue pinga no vaso, seja durante ou após a evacuação. Esse tipo de história clínica, né, então um paciente geralmente jovem, com quadro mais crônico, de sangue que suja o papel higiênico, aquele sangue vermelho muito vivo, sugere o diagnóstico de doenças orificiais. Doenças seriam essas, por exemplo, doença hemorroidária, né, fissura perianal, tá? Então, eu vou comentar isso aqui mais no fim da aula, tá? Então, esses pacientes têm esse tipo de queixa, isso sugere, então, paciente jovem, com sangramento mais arrastado, com história mais crônica, né? Desse sangue que suja o papel, que pinga no vaso, isso sugere bastante a possibilidade de diagnóstico de doença orificial. A hemorragia digestiva baixa predomina em idosos, né, mais comum, principalmente a hemorragia digestiva baixa aguda, né, aquele quadro muito agudo, normalmente vocês vão atender, são pacientes idosos, tá? Esses pacientes costumam interromper o sangramento, na maioria deles, então em 80% das vezes o sangramento ele é autolimitado, o paciente ele vai parar de sangrar, né, com ou sem o médico, né, ou apesar do médico. Eu vou conversar no finalzinho em relação às hemorragias mais crônicas, né, onde a gente pode pensar em lesões orificiais, tá, no câncer de intestino, colites, pólipos, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Na hemorragia digestiva baixa aguda, principalmente pacientes idosos, então aquele paciente idoso chega no pronto-socorro, falando que foi evacuar e saiu só sangue vermelho vivo em grande quantidade, a causa mais comum de hemorragia digestiva baixa aguda, principalmente pacientes com mais de 60 anos, é doença diverticular e angiodisplasia, como a gente vai ver mais à frente. Bem, esse é um slide aqui onde eu coloco para vocês quais são as causas mais comuns de hemorragia digestiva baixa. Então, a causa mais comum de hemorragia digestiva baixa, principalmente hemorragia digestiva baixa aguda, não tenho dúvida que é diverticulose colônica, tá? Então, diverticulose do cólon, eu vou mostrar isso aqui mais à frente, e angiodisplasia, tá? Mas temos outras causas aqui bastante frequentes, ó, doença hemorroidária, colite isquêmica, tá? Pós-polipectomia, então o paciente, por exemplo, foi submetido a uma colonoscopia, onde foi feita a retirada de um pólipo. Esse paciente pode, no pós-procedimento, pós-colonoscopia, apresentar algum quadro de hemorragia digestiva baixa, né? Hematoquesia, sangue vermelho vivo nas fezes.
essas telangiectasias induzidas por radiação, é o que a gente chama de colite isquêmica, colite actínica, tá? Última forma aí. A colite actínica também vou comentar com os senhores daqui a pouco. Causas inflamatórias, por exemplo, doença intestinal inflamatória, né? A retocolite ulcerativa pode ser uma causa de sangramento, de hematoquesia. Neoplasias, né? Então, por exemplo, o carcinoma, né? O adenocarcinoma do cólon, câncer de intestino, pode se manifestar com hematoquesia. O paciente pode ter queixa de sangue nas fezes. Então, vamos conversar um pouquinho sobre cada causa de hemorragia digestiva baixa. Então, a primeira aqui é a doença diverticular do cólon. Então, na doença diverticular do cólon, existe a herniação da mucosa da submucosa, não é um divertículo verdadeiro, né? O divertículo verdadeiro é aquele onde há a protrusão de todas as camadas do órgão, né? Aqui no caso só da mucosa e da submucosa, por um defeito na camada muscular. A gente vai ver a foto da colonoscopia, vocês vão entender melhor isso aqui, tá? Então, estima-se aí que 30% e até 60% dos pacientes com mais de 80 anos tenham diverticulose colônica, tá? Cuidado, não misturem. Eu vejo isso lá muito no consultório. O leigo, ele mistura diverticulose colônica com diverticulite aguda. Diverticulite aguda é a inflamação do divertículo, é um quadro de abdômen agudo, então é um quadro agudo, né? O paciente vai chegar com dor na fossa ilíaca esquerda, pode ou não ter febre, pode ter sinais de irritação peritoneal esquerda, por conta da inflamação do divertículo. Aqui eu estou falando de diverticulose colônica, da simples presença do divertículo. Porém, como essa herniação nessa área aqui de defeito da camada muscular, geralmente é onde penetra o que a gente chama de vasa reta, que é a irrigação ali do colo, esse paciente ele pode ter sangramento. Então, observem aqui a parede do intestino grosso, tá? E observem esse buraquinho aqui, ó. Esse buraquinho, visto aqui mais de perto, nada mais é do que um divertículo colônico. Então, durante a colonoscopia, a gente vai ter esse tipo de visão aqui, ó. Por quê? Deixa eu pôr o próximo slide aqui, ó. Olha aqui uma visão na colonoscopia. Então, todos esses orifícios aqui, ó, são divertículos, tá? Então, observe essa foto aqui embaixo, o que é o divertículo? Então, aqui é um corte do intestino grosso, e aí vocês observam essa herniação aqui da mucosa, da submucosa, através da muscular. Então, isso aqui é um divertículo. Obviamente, quando eu estou com o aparelho de colonoscopia dentro do cólon, a gente observa esse buraquinho aqui do divertículo, tá? Então, como aqui a parede ela é bem superficial, né? Observe aqui o vaso aqui bastante, né, uma verdadeira realmente telangiectasia aqui. Isso aqui pode romper esse vasinho aqui e o paciente apresentar um quadro de hemorragia digestiva baixa, tá bem? Outra causa, angiodisplasia. O que são angiodisplasias? Angiodisplasias, a gente nota a colonoscopia, tá? Então, são malformações vasculares que geralmente são mais comuns no seco, no cólon direito, que a gente fala. Então, geralmente a gente vê mais angiodisplasia no seco, né? E no cólon ascendente, tá? Habitualmente, pacientes mais, né, a faixa etária aí da 6ª década. A apresentação clínica é variável. Habitualmente, esse paciente apresenta com hematoquesia, tá? E às vezes com sangramento agudo maciço. Vamos ver a foto aqui. Então, isso aqui é uma foto de colonoscopia, tá? Então, o aspecto aqui endoscópico é durante a colono. Observe essa região aqui, né? Essa dilatação vascular, né? Essa malformação vascular aqui, que nada mais é do que uma angiodisplasia. Então, essa angiodisplasia o paciente, por exemplo, isso aqui pode ser um achado, tá? A gente pode fazer pode acontecer aí com o pai, avô de vocês aí já terem achado. Às vezes a gente faz uma colonoscopia, visualiza uma angiodisplasia e muitas vezes a conduta é expectante, o paciente nunca sangrou, né? O paciente pode simplesmente ser um inquilino dele, morar com ele lá e não trazer nenhum problema. Mas um paciente que tem uma angiodisplasia tem um risco disso aqui sangrar, tá? Então tem um risco de romper um
vasinho desse aqui e o paciente apresentar um quadro de hemorragia digestiva baixa. Outra causa de hemorragia digestiva baixa, tem que entrar no diagnóstico diferencial, é a chamada colite isquêmica. Vou mostrar a foto da colonoscopia, vocês vão entender por quê. Quando que a gente suspeita de colite isquêmica? Olha aqui, ó, paciente idoso, paciente portador de aterosclerose ou doença cardíaca, paciente é um coronariopata, por exemplo. Então, observe que o mecanismo é por isquemia, é isquêmico, né? Então, esses pacientes apresentam um quadro de dor abdominal e entra muito no diagnóstico diferencial. Qual que é vamos dizer, qual que seria a situação que a gente pensa nesse diagnóstico? Né? Um paciente idoso, tá, que chega queixando dor abdominal, pode ser que ele procure até um ambulatório, não necessariamente a emergência, e com um quadro de diarreia sanguinolenta. O paciente, né, tem um quadro de diarreia com sangue, tá? Então, isso ocorre por essa redução do fluxo sanguíneo mesentérico, né, e consequentemente, esse paciente vai ter um quadro de isquemia ali e vai ter a apresentação à colonoscopia, como vocês podem ver aqui, tá? Então, aqui é um quadro mais, vamos dizer assim, mais intenso, né, de colite isquêmica, onde já existe necrose, inclusive, da parede colônica, né, mas observem aqui, por exemplo, a formação de úlceras por isquemia, tá? Edema aqui da parede, num paciente com diagnóstico de colite isquêmica, tá? Então, o diagnóstico de colite isquêmica, ele é suspeitado a história clínica, né, ao colher a anamnese, aquele perfil de paciente idoso, né, já cardiopata, e confirmado aí a colonoscopia, tá? Então, o diagnóstico desse paciente sai pela colonoscopia. Colite actínica. O que é colite actínica? Esse termo actínica aqui, ó, é secundária à radioterapia. Então, a história do paciente, né, a anamnese, também nos ajuda nesse diagnóstico. Eu tenho pelo menos 2 ou 3 casos lá no consultório de colite actínica, que como é que chegaram para mim? Por que eu pensei em colite actínica? Porque eram pacientes que tinham um relato de terem feito radioterapia no passado. Tá? Então, esses pacientes geralmente fizeram radioterapia e neoplasia da pelve. Então, os casos que eu tenho lá, se não me engano, é uma paciente com um câncer de colo de útero, tá? O outro, se não me engano, um câncer de próstata, se não me engano. Tá? Esses pacientes apresentavam um quadro de hematoquesia de sangue, né, misturado nas fezes. Normalmente, isso ocorre, às vezes até mais de 30 anos depois da radioterapia, então o histórico é interessante. Esses pacientes, pela radioterapia, ocorrem a formação de telangiectasias, principalmente no reto, então a gente vê muita retite actínica, né? E essas telangiectasias são alterações vasculares secundárias, né, como consequência de radioterapia. Mas às vezes a história é bem prolongada, o paciente ele pode contar ali que apresentou realizou essa radioterapia há muitos anos atrás. Então, observem aqui a presença dessas telangiectasias, né? Essas áreas que vocês estão vendo vermelhinhas aqui, num paciente com uma colite actínica, tá? Então, observem aqui nessa foto à direita, é o paciente já tratado, tá? Durante a colonoscopia, a gente pode utilizar o método que é mais utilizado, chamado coagulação com plasma de argônio. Tá? Aqui em Barbacena é feito, o Dairo, por exemplo, eu tenho certeza que faz esse método, onde a gente consegue, vamos dizer assim, entre aspas, aí, queimar, né, essas telangiectasias para que o paciente interrompa aquele sangramento. Tá? Então, observem aqui essas telangiectasias, essas áreas hemorrágicas aí, que são secundárias a radioterapia no passado. Outro diagnóstico diferencial da hemorragia digestiva baixa, ou seja, ao atenderem tudo que eu estou falando aqui, no caso de vocês atenderem um paciente com sangue misturado com as fezes, sangue vermelho vivo, né, misturado às fezes, hematoquesia, doença intestinal inflamatória, principalmente retocolite ulcerativa. Mas aí o paciente vai ter um quadro de retocolite. Então, esse paciente, além de ter hematoquesia,
vai ter dor abdominal, vai ter queixa de perda de peso, diarreia crônica, né? Tudo aquilo que acompanha, vocês vão estudar na gastrologia, a retocolite ulcerativa. Outra causa de hematoquesia é neoplasia, né? Então, o paciente com câncer de intestino, ele pode procurar o médico, né? Geralmente são sangramentos de pequena quantidade, um quadro mais crônico, né? E esse paciente ele pode chegar até a gente com a queixa de hematoquesia, tá? E ao fazer a colonoscopia, a gente se deparar com câncer de intestino. Então, observe essa foto aqui, né? Isso aqui é uma foto de colonoscopia, tá? Aqui é a presença do que a gente chama de pseudopólipos, que pode ocorrer na retocolite ulcerativa, vocês vão estudar isso na gastroenterologia, mas eu quero que vocês foquem nessa foto aqui, né? Então, observem aqui que existem muitas úlceras aqui, né? Geralmente, esse é o aspecto endoscópico na retocolite ulcerativa. As lesões, elas são lesões contínuas, né? Diferente da doença de Crohn, onde as lesões são mais salteadas, mas observem aqui a presença de úlceras, né? Úlceras friáveis, observe sangue aqui. Então, o paciente com retocolite ulcerativa, ele costuma queixar hematoquesia. Observem aqui um tumor de intestino, tá? Então, isso aqui é uma foto feita durante a colonoscopia, observem aqui, ó. Então, existe uma massa aqui, né, ocupando a luz do intestino, isso aqui era um adenocarcinoma. Então, esse adenocarcinoma, observem nessa foto, pode sangrar. Isso aqui pode estar muito friável, né, e o paciente procurar vocês com a queixa de hematoquesia, né, de sangue vermelho vivo misturado com as fezes. Outra causa bastante comum de hemorragia digestiva baixa é doença hemorroidária, né? A gravidez é bastante ligada à doença hemorroidária, constipação intestinal, hábito defecatório errôneo, paciente que, né, usa papel higiênico, e isso pode levar, fica prendendo o intestino direto, isso pode levar ao quadro de constipação intestinal, por exemplo, e essa constipação intestinal está ligada à doença hemorroidária. Essa doença hemorroidária pode ser interna ou externa, tá? Anatomicamente, se estiver acima ou abaixo da linha pectínea, que vocês estudaram lá na anatomia. A doença hemorroidária interna costuma se manifestar com sangramento. O paciente com doença hemorroidária interna não costuma muito queixar dor para evacuar, tá? A queixa, normalmente, o paciente com doença hemorroidária interna é hematoquesia, e é aquele tipo de sangramento que eu falei lá no início da aula, né? Um sangramento mais que pinga no vaso durante ou após a evacuação, vermelho vivo, rutilante, ou o paciente relatar que é um sangramento que suja o papel higiênico, né? A hora que ele vai limpar ali, fazer sua higiene após evacuar, ele nota, né, o sangue vermelho vivo no papel higiênico. Sugere muito doença orificial, entre elas a doença hemorroidária. Bom, esses aqui são graus de doença hemorroidária interna. Vocês vão aprender isso em proctologia. Por que é importante eu definir esses graus? Porque muitas vezes muda o meu tratamento do paciente, tá? Então, o paciente, por exemplo, que tem uma doença hemorroidária grau 4, onde o mamilo ele fica permanentemente prolabado, o paciente não consegue colocar esse mamilo hemorroidário de volta no canal anal, esse paciente é indicação de hemorroidectomia, a indicação é cirúrgica, né? Por outro lado, um paciente com grau 2 e 3, eu posso, por exemplo, propor esse paciente a possibilidade de se fazer ligadura elástica, né, desse quadro hemorroidário, sem ter que levar esse paciente, a princípio, para a cirurgia, tá? Então, isso tem a ver com relação ao prolapso do mamilo. Então, aquele paciente que só tem hematoquesia, né, durante a evacuação ou esforço, mas não nota nenhum prolapso de mamilo, ele tem a doença hemorroidária grau 1. Esse paciente, muitas vezes, eu corrigindo o hábito dele defecatório, melhorando a constipação intestinal, por exemplo, né, aumentando a ingesta de líquido, de fibra, eu consigo manejar esse paciente bem, né, tirando o condimento. Agora, um paciente grau 2 é aquele paciente que durante o esforço evacuatório nota o prolapso do mamilo, porém esse prolapso retorna espontaneamente,
sendo que no grau 3 esse paciente precisa recolocar o mamilo hemorroidário digitalmente. Observe essa foto aqui. Isso aqui é um paciente com doença hemorroidária interna, né? Observando aqui o prolapso do mamilo hemorroidário, tá? Então, observem que aqui não é um anoderma, isso aqui está vindo lá acima da linha pectínea, tá? Então, isso aqui é uma doença hemorroidária interna. Observe agora o que é a doença hemorroidária externa. A doença hemorroidária externa já se comete ali um anoderma, então a doença já está abaixo da linha pectínea, né? Clinicamente, ao examinar a região perianal do paciente, a gente observa um abaulamento, vocês vão ver uma foto aqui, de consistência mole, muitas vezes indolor e muitas vezes de coloração mais vinhosa. O paciente costuma não ter dor, mas esse paciente com doença hemorroidária externa, ele pode sim queixar dor, tá? Em duas situações. Então, quando que a gente vê doença hemorroidária, o paciente queixando dor evacuatória, dor na hora de evacuar. Se ele tiver trombose hemorroidária, então se aquele mamilo hemorroidário se complicou com trombose, eu vou mostrar uma foto, o paciente queixa dor e muitas vezes queixa bastante dor, ou se o paciente associado à doença hemorroidária, ele tem a presença de fissura perianal, né? Então, pacientes com fissura perianal podem queixar dor durante a evacuação. Então, gente, pacientes com doença hemorroidária podem ser assintomáticos, tá? Eles podem até notar ali o mamilo hemorroidário, o prolapso, mas não ter nenhum tipo de sintoma. Frequentemente, eles queixam hematoquesia, então queixa esse sangue no papel higiênico ou pingando ali durante ou após a evacuação, né? Geralmente um vermelho muito vivo, né? Isso é bastante descrito pelo paciente. O paciente pode notar o prolapso do mamilo. Alguns pacientes, não é infrequente nessas doenças orificiais, eles queixam prurido anal, tá? Isso muitas vezes é interpretado por outros colegas de uma forma equivocada, como, por exemplo, a possibilidade de parasitose. Eu vejo isso muito lá no consultório, né? O paciente, só porque tem um prurido perianal, ele é tratado como enterobíase, né? Enteróbios vermiculares, parasitose intestinal, é doença de criança, não é isso? Porque criança, a princípio, tem o hábito de higiene mais precário. Então, cuidado, né? Examine, porque muitas vezes o paciente tem uma doença perianal, né? Por exemplo, o paciente tem uma fissura perianal, ele tem uma doença hemorroidária, e essas lesões, existe uma certa exudação perianal que pode levar a uma dermatite, né? Um quadro inflamatório da pele ao redor do ânus. E é isso que geralmente gera essa coceira, esse prurido anal. É o desconforto anal, né? Dor, como eu disse, normalmente a gente só vê quando existe trombose ou fissura concomitante. Então, observem aqui o paciente com doença hemorroidária externa, tá? E com a presença dessa pequena área de necrose aqui, né? Sugerindo aqui uma trombose, um paciente com doença hemorroidária externa complicada com trombose hemorroidária. Esse paciente costuma queixar dor, tá? Aqui já uma foto mostrando aqui uma fissura perianal, tá? Aqui no caso uma fissura crônica, né? Mas as fissuras podem ser, muitas vezes são agudas, né? E a fissura perianal, o que chama atenção para o diagnóstico da fissura perianal? Além da hematoquesia, do paciente queixar aquele sangramento vermelho vivo no papel durante ou após a evacuação, o paciente costuma queixar dor evacuatória, tá? Porque como é uma ferida aqui do anoderma, quando o paciente vai evacuar, né? Geralmente são pacientes que acabam desenvolvendo um quadro de constipação intestinal, aquelas fezes endurecidas, pelo trauma das fezes endurecidas, né? Acaba piorando esse quadro, né? Da fissura aqui, e o paciente queixar dor evacuatória, dor ao evacuar, tá? E aí o paciente costuma entrar num ciclo vicioso, né? Porque a dor costuma gerar um medo de evacuar,
o medo de evacuar ele começa a segurar a evacuação, com isso constipação intestinal, com a constipação intestinal mais fezes endurecidas, mais trauma, piora da fissura perianal. Então, esses pacientes, existem várias formas de tratamento, tá? Mas o básico é eu tentar tratar a constipação intestinal, né? Esse paciente melhorar o hábito intestinal. E existem alguns medicamentos que podem relaxar essa musculatura aqui, propiciando a cicatrização da fissura perianal. E para a gente encerrar, rapidamente eu gostaria de conversar com vocês sobre a hemorragia digestiva oculta, né? Geralmente são quadros crônicos. O que é uma hemorragia digestiva oculta? É aquele paciente que me procura, né, e que vai procurar os senhores no consultório, seja com uma pesquisa de sangue oculto nas fezes positiva, tá? Então, o paciente, ele não visualiza, não existe exteriorização daquele sangramento macroscópico. O paciente não vai chegar queixando para vocês hematêmese, melena e nem muito menos hematoquesia. Mas, às vezes, ele procura a gente com a pesquisa de sangue oculto nas fezes positiva, ou o paciente nos procura por uma anemia por deficiência de ferro, anemia ferropriva. Bom, nessa situação, o sangramento pode estar da boca até o ânus, tá? Porém, existem as causas mais comuns. Então, quais são as causas mais comuns disso acontecer? Câncer coloretal, então o paciente tem um câncer de intestino, especialmente aqueles do cólon direito, e às vezes o paciente não tem muita manifestação clínica, e às vezes ele vai procurar a gente somente com quadro de anemia ferropriva ou com a pesquisa sangue oculto positiva nas fezes. Ao investigar, a gente dá o diagnóstico. Pacientes com esofagites muito acentuadas, úlcera péptica, doença intestinal inflamatória, câncer gástrico, doença celíaca. Às vezes o paciente nos procura, por exemplo, com doença celíaca, com anemia ferropriva, ectasias vasculares, de vertigo, gastropatia hipertensiva portal. Então, uma série de causas, né, onde que eu devo pensar, né, quando o paciente me apresentar com esse quadro aqui. E aí, o que vai acontecer na prática? A gente sempre vai iniciar a investigação com endoscopia e colonoscopia, tá? Então, ao atender um paciente com pesquisa de sangue oculto na fezes positiva e ou com anemia ferropriva, por carência de ferro, nós devemos avaliar o tubo digestivo, tá? A parte alta com a endoscopia digestiva alta e a parte baixa, o cólon, com a colonoscopia. E aí, o que vai acontecer? Caso vocês façam endoscopia e colonoscopia e não encontrem, ou seja, essa endoscopia e essa coluna venham negativas, não há nenhuma lesão alta e nem lesão baixa que justifique aquela anemia ou aquela pesquisa de sangue oculto positiva nas fezes, esse paciente deve ser referido para a investigação do Delgado, tá? Principalmente se o paciente tem anemia, ou seja, se o meu paciente tem uma pesquisa de sangue oculto positiva nas fezes, mas ele não tem anemia, e eu fiz a endoscopia e colono e não achei nada, a princípio eu posso me tranquilizar. Porém, aquele paciente que tem anemia, né, ele tem lá a sua pesquisa de sangue oculto nas fezes positiva, ou ele tem obrigatoriamente, então ele tem um quadro de anemia com ou sem a pesquisa de sangue oculto nas fezes positiva, vocês devem investigar o Delgado. Bom, aí eu vou colocar para vocês um erro que a gente vê muito na prática, principalmente com não especialista. Quando vocês estiverem investigando um quadro de anemia ferropriva, então vocês têm um paciente com anemia ferropriva, vocês suspeitam que aquela anemia ferropriva possa ter causa, né, por perda crônica, né, de sangue no tubo digestivo, o próximo passo é fazer endoscopia e colonoscopia. O que eu quero dizer com isso? Qual que é o erro que eu vejo na prática? É o médico pegar um paciente que tem anemia ferropriva e querer solicitar para esse paciente pesquisa de sangue oculto nas fezes. Não façam isso, tá? Porque a pesquisa de sangue oculto nas fezes tem baixa sensibilidade.
Pode ser que o paciente tenha alguma doença e a pesquisa sangue oculto nas fezes veio falso negativo, tá? Então, quando estiverem investigando anemia ferropriva e suspeitarem, porque às vezes, por exemplo, vocês estão investigando um quadro de anemia ferropriva numa mulher, mas a causa é uma miomatose uterina. Uma mulher lá tem mioma no útero, tem um quadro de menorragia, né, menstrua em grande volume ou durante muitos dias, pronto, tudo bem, pode ser a causa da anemia ferropriva a miomatose uterina. Mas se vocês suspeitarem, principalmente homem, por exemplo, né, que a causa possa ser o tubo digestivo, não peçam na investigação da anemia desse paciente pesquisa sangue oculto nas fezes, não vai servir para nada, tá? Porque pode ter muito falso negativo. Então, ao investigar pacientes com anemia, peçam endoscopia e colono. Caso a endoscopia e a colono venham negativos, vocês terão e deverão que investigar o delgado. E aí, como investigar o intestino delgado? Bom, a gente tem essas opções que eu trouxe aqui. A cápsula endoscópica. O que é o exame da cápsula endoscópica? O paciente ele vai engolir uma cápsulazinha, né? Essa cápsula ela vai fotografar o intestino, então a gente solicita lá, né, cápsula endoscópica para intestino delgado, aqui em Barbacena é feito, por exemplo, o professor de vocês aí, o Dairo, ele faz isso lá na gastroclínica, e aí o paciente ele engole essa cápsula, a cápsula vai tirando fotos ali do delgado, né, e a gente, por vezes, consegue identificar a causa do sangramento. Por exemplo, o que eu poderia identificar por uma cápsula? A presença, vamos pegar as causas aqui, por exemplo, aqui, ó, ectasias vasculares, tá? Às vezes uma doença intestinal inflamatória, às vezes eu passo a cápsula, visualizou uma úlcera no delgado. A desvantagem da cápsula endoscópica é que ela não me permite biópsia, né? Ela vai tirar a foto ali e vai me mostrar, mas eu não consigo biopsiar. Agora, por essa postenteroscopia, que pode ser feito pela boca ou pelo reto, é um aparelho muito grande, é um enteroscópio, ele atinge até o jejuno, tá? Aí ele vai me permitir biópsia, né? Porém, enteroscopia é um exame muito caro, tá? Muito pouco disponível. Eu me lembro um paciente, uma vez que eu cogitei a solicitar o exame, ele não tinha plano de saúde, na época eu acho que eu olhei o preço, era em torno de R$30 mil o exame, tá? Eu sei que o Hospital das Clínicas da UFMG tem um aparelho lá, e lá eles conseguem fazer via SUS, tá? O exame que vocês podem utilizar é a enterotomografia ou a enterorressonância, tá? E a gente utiliza muito na prática para investigar causas de hemorragia do intestino delgado, tá bom? Então, enterografia seja por tomografia, que a gente chama de entero-TC, ou a enterorressonância, que é a enterotomografia, a enterografia por ressonância magnética, ok? Ok, pessoal. Então, a gente encerra aqui a aula. Na semana que vem, a gente tem nosso último encontro, né? Como passou rápido, né? Espero que vocês tenham gostado da Semiologia 2, né? Mas a gente vai ter a oportunidade de se despedir aí online na segunda-feira que vem com a aula de insuficiência hepática, tá bom? Tenham uma ótima semana aí, fiquem todos bem e espero que tenham curtido a aula aí, tá? Um abraço para vocês, se protejam aí. Só um adendo aqui em relação a alguma dúvida de questão de prova, podem me mandar, seja o WhatsApp, o meio que vocês quiserem, o e-mail, tá? Que eu respondo para vocês, tá? Eu só não fiz isso na aula para não ficar cansativo, até porque eu sei que vocês devem estar morrendo de sono, né? Porque vocês fizeram prova hoje de manhã, tá bom? Fique com Deus, um abração. Tchau.